Quanto custa para o seu escritório perder todos os meses 50 ou mais de 100 mil reais em leads que podem estar parados no seu CRM, pode estar no WhatsApp ou pode estar em planilhas que estão desorganizadas? Hoje eu vou mostrar como escritórios de advocacia saíram do caos comercial e estruturaram de verdade o que eu chamo de CRM jurídico inteligente. E com isso pararam de perder contratos, reduziram muito o trabalho manual da equipe e deixaram de ter advogados digitadores. E com isso conseguiram ter mais visibilidade para os sócios. Antes de falar do método, eu preciso deixar uma coisa bem clara. O problema da maioria dos escritórios não é falta de CRM, falta de leads ou falta de ferramenta. O problema é ter uma operação comercial sem processo claro, sem responsáveis definidos, sem dados confiáveis e também sem acompanhamento das oportunidades. O CRM jurídico inteligente é para escritórios que já têm equipe, já recebem leads, já utilizam CRM, mas sabem que existem oportunidades paradas e dinheiro sendo deixado na mesa. E isso não é hipótese. Em um cliente, o CRM havia virado simplesmente uma caixa postal. Havia informação, mas não existia processo para fazer as oportunidades avançarem. Então aqui a gente tem um exemplo de um cliente que eu peguei, onde ele tinha 15 pipelines que eram usados como caixas postais. Os cards estavam sendo jogados ali dentro e não tinha nenhuma correlação. Tinham pouquíssimas automações funcionando nisso, e isso aqui não tinha eficiência nenhuma. E depois da organização, a gente conseguiu passar, como vocês podem estar vendo aqui, a gente conseguiu passar para só 5 pipelines, bem organizados, bem estruturados, e lógico, com uma automação toda por trás. E a grande maioria dos escritórios pensa que precisa trocar o CRM, ou então colocar um outro tipo de CRM, ficam trocando ou pulando de apps para lá e para cá, mas não é isso. E também colocar mais leads para dentro do CRM, para dentro da operação, não vai resolver a situação. Só vai aumentar o caos, porque você vai ter uma quantidade maior de leads e não vai ter o trabalho de ter uma organização pensada para poder fazer com que esses leads avancem e perdendo cada vez mais oportunidades. E por isso que é um problema real é que não tem uma organização, uma estrutura pensada, né, uma arquitetura pensada num CRM jurídico. Hoje eu vejo muito assim, o comercial dos escritórios, né, como um cemitério de leads. Tem muitas informações ali dentro, uma quantidade absurda de dados que ninguém consegue às vezes se entender. E quando o sócio pergunta como é que está determinada ação, como é que está determinado lead, como é que está andando, as coisas não têm uma visibilidade. Isso fica complicado para todos os sócios, para todos os advogados, todos os gestores jurídicos tratarem isso de uma forma que tenha agilidade, facilidade e visibilidade dos dados. E você tendo uma arquitetura correta, bem estruturada, você consegue apurar esses leads e conseguir ter uma tratativa melhor em até 3 vezes mais do que naturalmente se coloca por aí no mercado. Então você consegue ter uma visibilidade e ver a estrutura andando, ver os leads e os cards sendo preenchidos com dados, com mais informações. Sem precisar gastar mais com anúncio ou ter que contratar mais gente, é só você saber tratar a base que existe internamente já ali dentro do seu negócio. E com isso você acaba assim, eliminando com o retrabalho, né? Aquela coisa de ter milhares de planilhas, um monte de gente tratando com vários leads de uma forma assim desorganizada, só cria um caos. Por exemplo, eu tenho aqui um depoimento, né, do doutor Emílio, que ele fechou contrato, assim, quando ele tinha já qualificado automaticamente pelo Pipedrive que ele usa, né? A gente fez uma triagem, mesma triagem que a gente faz básica, assim, para todos os clientes, e ele conseguiu já contratinho de 35 mil e já tem 6 propostas comerciais em andamento. Então, isso aqui é o que eu proporciono nesse processo de ter um CRM inteligente, jurídico, voltado para a área jurídica mesmo, para estar trazendo mais visibilidade, mais negócios e você conseguir ver que no final do mês você vai ter resultado. E esse é o ponto central. Não existe automação pronta que sirva para qualquer escritório. Antes de conectar ferramentas, eu entendo onde a operação perde oportunidades, quais dados precisam existir, quem é responsável por cada etapa e quais regras o escritório precisa seguir. A tecnologia entra depois para sustentar uma operação que já foi desenhada para funcionar. Eu tenho aqui um exemplo que nesse escritório aqui a gente conseguiu implementar um formulário onde todas as captadoras colocam os dados através desse formulário. Aqui já é um processo todo com um banco de dados que joga essas informações, a gente tem automações externas que tratam essas informações, buscam isso de dentro do banco de dados e já joga tudo para dentro do próprio CRM.
trabalhando ele de uma forma muito mais rápida. E isso agilizou tremendamente o processo deles, porque antes eles imputavam tudo isso em planilha, às vezes tinha erros homéricos, duplicidades enormes, e só dava caos para dentro do escritório, dentro da equipe comercial que eles tinham. E a grande maioria dos escritórios, isso eu vejo sempre, as consultorias que eu já dei, os serviços que eu já prestei, elas têm um grande ouro dentro de casa, que é justamente os dados dos seus leads cadastrados dentro do CRM, que não são devidamente tratados, não são devidamente cuidados para trazer o retorno. Às vezes o lead entra, não sabe de que forma ele entrou, quais são os dados necessários, e o pior, demora-se a dar o retorno para aquele lead. Quando os dados, os responsáveis e o retorno são organizados, a base deixa de ser um passivo e passa a ser um ativo. A questão é, isso exige uma nova ferramenta? E aquilo, o escritório não precisa de mais uma ferramenta, de mais um app para colocar na estrutura. É só organizar o que existe. É só colocar em prática o que eu chamo de estrutura de CRM inteligente. Você colocar em prática e colocar isso dentro do seu CRM para ele funcionar devidamente. Dentro do método CRM jurídico inteligente, a gente tem 5 etapas que a gente trata para fazer com que isso funcione devidamente. Quer dizer, além desses 8 pontos, são pontos que são principais, são pilares que a gente tem, mas também a gente tem 5 etapas que trata isso de uma forma mais específica. E os 5 pontos são esses aqui, né, onde você tem 5 passos, né, que a gente pode dizer assim, são 5 passos práticos para estar estruturando todo o fluxo ali dentro. Então, o primeiro é a entrada e a origem, né? Tratar esse ponto de uma forma onde você trabalhe os pontos de entrada, né? WhatsApp, site, anúncios, né? Para não perder nenhum tipo de oportunidade. Então, é uma entrada rastreável que você consegue ter a informação de onde que está vindo. Depois tem a etapa 2, né? Que é mais assertiva, que é desenhar as etapas da esteira comercial. Pré-venda, venda, atendimento, eliminando os estágios vagos. Porque se deixar coisa perdida, a equipe se perde e acaba não funcionando. No ponto 3 é responsáveis e campos, é aquilo que eu falei. Você ter campos estruturantes que vão fazer com que o seu CRM funcione devidamente. Atribuir responsabilidade àquelas pessoas que vão tratar realmente do lead e dar continuidade a ele. Óbvio, você também tem no ponto 4, você tem as regras de follow-up. Não pode deixar de dar retorno a quem é de devido. Então, se o lead entrou e tem que ter um retorno em uma determinada data, isso tem que estar mapeado corretamente. Tanto é que eu mostro aqui no pilar 3, que é justamente as etapas com verbos de ação e critérios de avanço, que é onde você vai definir, né, onde você vai ter aqui nome impreciso, contato inicial, aí tem nome objetivo, qualificar lead. Aí tem em análise do quê? Aí tem agendar consulta jurídica, proposta. Aí tem assim, apresentar proposta honorária. A outra, contrato, aguardando assinatura digital. Então tudo isso são nomes objetivos que fazem com que você leia e entenda o que precisa ser feito. Até que eu mostro aqui, esse daqui é a estrutura de um pipeline, onde você tem lá o lead novo, primeiro contato, pré-qualificação, reunião agendada, atendimento pelo especialista, contrato enviado, negociação. Então aqui você já tem toda a definição de um pipeline com etapas bem definidas. Os campos obrigatórios que precisam ser preenchidos, não deixando com que um card avance sem ter aquilo devidamente coletado. Então aqui eu estou mostrando nesse vídeo onde você onde você tenta arrastar um card, mas logo em seguida ele abre campos obrigatórios que precisam ser preenchidos. Se aquilo ali não for preenchido, ele volta para a etapa anterior. Então isso obriga a pessoa a dar as informações corretas naquele momento, porque senão você sai movimentando o card de um lugar para o outro, depois não sabe o que aconteceu. Por isso que eu tenho aqui no pilar 8, onde eu primo pela visibilidade, previsão e métricas. Todos esses dashboards, eu vou mostrar outros, todos esses dashboards são pensados para mostrar justamente aquilo que é principal dentro de um CRM. Aqui no caso a entrada de leads, tem outro que mostra a parte de processos. Então, cada um tem a sua devida função e cada dashboard é pensado nisso. Por exemplo, eu tenho esse dashboard aqui, ele é recente, um dashboard que está trazendo informações diretamente da base de dados de um CRM e está consolidando aqui para mostrar para o escritório como é que pode ser feito essa visibilidade, como é que você pode ter a visibilidade de negócios ganhos, negócios perdidos, negócios sem atividades, mostrando o quanto ele tem ainda insights que possam ter dentro da sua carteira jurídica. E aqui ele consigo mostrar tudo isso aqui para ele de uma forma bem prática e rápida, para poder trazer visibilidade no que ele tem de negócio dentro de casa.
Isso aqui não é só teoria, tá? Isso aqui é prática mesmo, é colocado em prática. A gente tratou mais de 25 mil leads. Esse volume não é só uma demonstração de escala. Quando os dados, as regras e o histórico ficam organizados na operação, o escritório constrói um ativo que continua existindo mesmo quando uma pessoa da equipe sai. E o maior ganho do escritório não é só economizar tempo na semana. Ele construiu um ativo para esse escritório, para aquele negócio. Porque hoje você sabe, se um advogado, se alguém da equipe sai, às vezes a inteligência toda vai com aquela pessoa. Se aquilo está internamente no próprio escritório, já estabelecido com uma estrutura funcionando, aquilo continua, independente de quem entre ou saia. Essa estrutura ela não é para qualquer tipo de escritório, tá? Ela é uma estrutura pensada exclusivamente para cada um. E a gente não aceita qualquer tipo de escritório, tá? A gente tem que ter uma base para poder estar trabalhando em cima para você ver retorno. E o CRM Jurídico Inteligente foi pensado para escritórios que já têm equipe, que já tem uma equipe razoável trabalhando, que tem um gestor jurídico que saiba ver como é que está o andamento dos processos, ver como é que está a estrutura comercial de todo o CRM, para poder tratar isso devidamente. E claro, esse escritório precisa ter um volume de atendimento, precisa ter leads entrando, precisa ter uma equipe tratando esses leads e vendo que se não tratar isso, arrascando dinheiro, deixando dinheiro na mesa. A equipe assim, que não tem uma visibilidade, ela está perdendo tempo ali e não está vendo a coisa andar. E você precisa ter urgência em estar tratando isso aqui na sua operação, tá? Principalmente tendo leads entrando, uma equipe trabalhando, um CRM que precisa ser estruturado. Então, se você está começando do zero, ainda não tem toda essa demanda real, essa solução não é para você nesse momento. Bom, se seu escritório já tem um CRM, já tem equipe e volume recorrente de leads, mas não consegue enxergar com clareza onde estão as oportunidades paradas, os follow-ups atrasados e os honorários represados, o próximo passo não é trocar de ferramenta. É entender se a sua operação é elegível para uma reestruturação. Eu faço uma avaliação inicial para identificar se existe base, urgência, potencial operacional, para implementar o CRM Jurídico Inteligente no seu escritório. Se você reconheceu esse problema na sua operação, solicite uma avaliação e é só clicar no link aqui abaixo. E a gente vai conversando. Um abraço.